A paz eterna, irmãos. Estamos aqui hoje para nós fazer mais um estudo da Palavra de Deus. Como vocês podem ver o tema aí, as duas águas. Irmão, que duas águas? Águas de Moisés ou águas de Cristo, ou a de Cristo, está no texto ali. Vamos ver o que o entendimento da Palavra de Deus traz para nós hoje. Para quem não me conhece, eu sou Aurelino Moraes, canal Verdades do Evangelho. Aqui nós falamos aquilo que o Evangelho diz, não aquilo que eu acho ou que eu penso, mas sim aquilo que está escrito no Evangelho de Cristo. Por isso, Verdades do Evangelho. Então nós vamos já ler aqui Números, capítulo 20, versículo 9, que diz assim, ó: Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, e como ele tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E aqui vai ter uma correção de Deus a Moisés aí, ó. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não creste? Preste atenção no texto. Porquanto não creste. Eles não creram, irmãos, naquilo que Deus tinha falado a eles. Olha só. Você que gosta de pregar Moisés aí, veja bem aí. Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhes tenho dado, por causa que eles não creram no Senhor. Eles deixaram de entrar na terra que o Senhor tinha prometido. Olha só, irmãos. Então, cuidado, você que gosta de pregar o Velho Testamento, vai aí vendo como é que era. Então, esses textos aí nunca explicaram para nós direito. Então, Moisés e Arão não creram naquilo que o Senhor tinha falado. Eles não criam, irmãos. Não é eu que estou falando, é o texto que está falando. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão, levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Irmãos, aqui nós vamos entrar num pensamento aqui. Se vocês verem, maiorias, não digo todas, mas maiorias das águas que o Velho Testamento fala de coisas negativas referente às águas. Você pode prestar atenção, leia o texto. Você que gosta de pregar o Velho Testamento, ó, primeiro, por causa que eles não creram e bateram na rocha, eles não entraram na terra prometida. E agora, onde Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram sangue. Então, era água boa? Não era, irmãos. Era tudo águas ruins. Então, quando no Velho Testamento fala a maioria de águas, não digo todos, mas a maioria fala de águas ruins, irmãos. Não eram águas boas. Mas vamos chegar ao entendimento porquê desse estudo aí. Segundo Reis
capítulo 2, versículo 19, diz: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Mais uma vez aqui no Velho Testamento está falando que as águas eram más, eram ruins. Então as águas do Velho Testamento eram ruins, irmãos. A maioria delas, quando fala de água perante ao poder de Deus, eram ruins, irmãos. Vai entendendo aí. No capítulo 2, versículo 20, e ele disse: Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Então, quando se tratava dessas águas do Velho Testamento, falava de mortes, de esterilidade, de água que se transformava em sangue. Então, se você for vendo, irmãos, isso é para nós ter um entendimento. Por que que veio o Novo Testamento? Por que que tudo se fez novo, como diz a palavra de Deus? É para nós ter esse entendimento que as águas, quando fala de águas no Velho Testamento, a maioria delas, não estou falando todos, a maioria dos textos fala de águas amargas, águas de morte, águas, a terra estéril por causa da água, águas ruins. Então, por isso veio o Novo Testamento, veio novas coisas, tudo se fez novo, novas águas, águas do Espírito, tudo se renovou na cruz de Cristo, irmãos. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 22, diz assim: Ficaram, pois, são aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. No dia de hoje, não é até o dia de hoje, irmãos, é até o dia dessa escrita aí. Certo? Vamos entender os textos e para que tempo foi escrito isso. Salmos 69, primeiro. Vamos ver que aí fala mais de águas aqui, ó, no Velho Testamento. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Então você vê que ele está falando de águas fortes, águas correntes, águas de tristeza, irmãos. Quando se refere à água no Velho Testamento, a maioria se tratava de coisas ruins, de correções, de tristezas. Vamos ver aqui no texto de João 4, capítulo 4, versículo 6, dizia: Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Aí ele estava falando da fonte de Jacó, do poço de Jacó. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? Olha como já muda o texto quando se trata de Jesus, quando Jesus está falando de águas aqui. As mesmas
texto praticamente que tem no Velho Testamento, tem no Novo Testamento, mas a diferença está nas águas, aí sobre a palavra das águas. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, ou seja, que beber da água do poço tornaria a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então aqui já começa uma grande diferença, aonde Jesus já está indicando um novo caminho, um novo testamento, uma nova fonte das águas, aonde ele fala que aquele que beber desta água que ele der, da água de Cristo, nunca mais terá sede, porque vai ser saciado espiritualmente. Não vai estar precisando ir no poço buscar água, ir correr atrás de bênção, ir correr atrás, porque a água vai estar, a pessoa vai se tornar fonte desta água para a vida eterna. Abençoado. Entenda isso. E aí a religião está aí pregando o Velho Testamento, pregando Moisés, pregando velhas águas, quanto Cristo ele falou que a água que ele der vai fazer fonte dentro daquele que tomar desta água, e vai saltar para a vida eterna, porque ela vai ter a vida eterna dentro dele. Mas os religiosos aí da religião evangélica, eles ficam aí se batendo, se matando, busca Deus no monte, e faz campanha, e faz sacrifício, sendo que Cristo disse que as águas da vida eterna estão dentro de nós. Eles não entenderam, eles estão que nem os judeus ainda lá, crendo ainda lá no Jesus de Nazaré. Eles não entenderam que tudo foi consumado na obra da cruz. Eles não entenderam o Evangelho de Cristo ainda. Eles estão bebendo a água de Moisés. Eles não estão bebendo a água de Cristo, que tem a vida eterna. Não estão se batendo lá em Moisés ainda, no sacrifício. Eles não entenderam. Eu fico até triste por isso, por eles não entenderem. E quando você fala essas verdades aqui, ele diz que não é correto. Então a palavra de Deus está errada, irmão. Está escrito aqui, ó. Basta ler, entender. Mas eles têm a mente engessada, são escravos da religião, são escravos de Moisés, irmãos. São escravos. Por isso eles não entendem as coisas novas. Eles falam que estão em Cristo, mas estão em Moisés. Estão no Velho Testamento. Falam que estão debaixo da graça, mas não vivem a graça. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração. Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então Cristo nos lavou com água limpa e da má consciência, irmãos. Nós estamos lavados, estamos remidos. E eles estão aí falando que ainda estão em pecado porque eles estão bebendo água de Moisés, não estão bebendo água de Cristo ainda. Ele diz que são pecador, a qual tem vídeo já no canal aí, que Cristo, ele apagou todos os nossos pecados. Mas eles não entendem ainda, eles estão vivendo debaixo do pecado por causa que eles estão nas águas de Moisés, estão vivendo em Moisés e não vivem em Cristo. Porque quem está nas leis de Moisés está ainda antes da cruz. Cristo para eles não fez o sacrifício ainda. Mas graças a eu, a você que tem esse entendimento, que Cristo já consumou todas as coisas na cruz do Calvário. Nós estamos libertos, livres da lei, do pecado e da morte eterna, irmãos. Estamos livres. Estamos caminhando, triunfando em Cristo.
Mas nós temos que entender essas diferenças aí sobre Velho e Novo Testamento. Mateus 10, 42. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ele está falando aí de um copo de água fria. Então ele não vai perder seu galardão. E o Espírito, Apocalipse 22, 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Irmãos, a água da vida é de graça, não precisa pagar preço, não precisa pagar nada, não precisa do teu sacrifício, é de graça, irmãos, é de graça. Então, nós temos que entender que as obras de Cristo foi consumadas. Irmão, mas nós somos imitadores de Cristo, nós temos que fazer o que Cristo fez, então você vai ter que circuncidar também, irmão. Se você está fazendo o que Cristo fez, Jesus fez, vai ter que circuncidar também. E aí eu quero ver. Porque Jesus ele foi circuncidado, aí isso você não quer fazer. Jesus também ele não casou, e aí se você fazer o que ele vai fazer, também você não pode casar. Tá vendo que daí chega num ponto bem grave da situação, do entendimento da palavra? Isso que eu não vou citar mais coisa ainda, porque se viver pela lei ainda está debaixo de maldição. Fora essas coisas que eu citei aí. Então nós temos que entender o que é para nós e o que era para eles no tempo de Moisés. Era para o povo judeu, não era para nós que somos gentios. Nós somos enxertados a Cristo. Então essas leis de Moisés, essas doutrinas de Moisés não era para nós que somos gentios. Nós estamos depois da cruz, depois do sacrifício da cruz. Nós estamos tomando de graça da água da vida, como está escrito aqui, ó. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então é de graça, abençoado, ó. A água da vida. Essas pessoas aí da religião que estão aí na igreja evangélica estão vivendo, não estão vivendo uma vida abençoada, estão vivendo debaixo do sacrifício, debaixo das leis de Moisés, não entenderam o sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo. Cristo ele fez tudo para você não fazer mais sacrifício, abençoado. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, para você ser livre, ser abençoado, para você ter esse entendimento, mas eles ficam aí, os teólogos, aplicando o Velho Testamento na mente dos cristãos aí, eles estão aí sofrendo aí, correndo atrás de homens, de ensino de homens aí, que não tem nada a ver com a palavra, mas eles não explicam isso, que as águas do Velho Testamento trazia dor, tristeza e sofrimento, mas as águas de Cristo depois da cruz é para nós viver e beber de graça da fonte da vida eterna, irmãos. Cristo é a nossa fonte da vida eterna. Não fique lá atrás das águas de Moisés, lá abençoado. Venha para a graça, venha viver em Cristo. Venha ser abençoado depois da cruz, não antes da cruz. Então é esse o nosso entendimento hoje aí. E fique aí abençoado aí. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal aí para que chegue mais vídeo aí a você, que você seja um abençoado aí. E que tenha esse entendimento para você não sofrer mais aí na religião evangélica aí, correndo atrás de sacrifício, correndo atrás de ensino homens que não têm entendimento da palavra de Deus, e os que têm entendimento não ensinam, porque eles não querem que você saia lá da chamada religião, eles querem escravo na religião. Então, fique aí, descanse em paz, viva a vida eterna e beba da fonte da água da vida, abençoado. Seja um cristão abençoado e viva feliz. Seja feliz.
Deus abençoe cada um de vocês aí. Era esse o videozinho hoje. Deus abençoe cada um de vocês aí. E que esse entendimento consiga abrir os teus olhos para esta palavra, aonde Cristo já fez todo o sacrifício para que nós tome de graça da água da vida, abençoado. Deus abençoe e até o próximo vídeo.